Marina Giovanetti e hoje no Descomplicando Conceitos e Terapias eu vou dar continuidade à reflexão sobre o que é o pensamento sistêmico. No vídeo passado nós falamos sobre a ordem ou a hierarquia, que é uma das forças do amor que Bert Hellinger trouxe à luz, esse conhecimento para a gente. Então, quando não respeitamos a ordem ou a hierarquia, o nosso sistema entra em desequilíbrio. Hoje eu quero falar sobre o pertencimento. E o pertencimento, que é uma das forças do amor, diz que quem pertence, pertence e não pode ser excluído. E o que acontece? Como que a gente observa esse pertencimento? Muitas vezes, quando alguma pessoa do nosso sistema familiar não anda de acordo, com as formas como a gente institui que são corretas, a gente faz esse movimento de exclusão. E isso, vamos pensar aqui nos dias de hoje, ok? Então agora, ou eu tenho um irmão que não se adequa ao nosso sistema, ou a minha mãe teve um irmão que não se adequa ao sistema, ou minha avó teve um irmão que não se adequa ao sistema, ok? A gente faz a exclusão desse membro de uma forma inconsciente, porque ele não compartilha da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, e age de uma forma desconectada. Essa pessoa ela não está agindo de acordo com o que o sistema familiar valoriza ou considera. Então, de alguma forma, essa pessoa ela é excluída do sistema familiar, Essa exclusão vai gerar um desequilíbrio sistêmico, que em algum momento vai ter alguém que vai olhar para essa exclusão dessa pessoa que não estava de acordo com o sistema familiar e foi colocada de lado. E quando eu digo vai olhar para essa exclusão, essa pessoa, isso significa que essa pessoa ela pode ter comportamentos, para fazer com que o sistema se lembre daquele que foi excluído. Vou dar um exemplo, eu vou inventar um exemplo agora para que vocês tenham um pouquinho mais de clareza. Imagine que tem uma pessoa, vamos pegar o meu exemplo inventado, tá bom? Imagina que eu tenho um avô que não fez parte do sistema familiar, porque minha avó desistiu dele porque às vezes ele era um cara um pouco agressivo, ou ele era um cara que bebia e minha avó se separou dele, tá bom? E aí, passou a geração da minha mãe, todo mundo conviveu, com o sistema, com a ausência do meu avô, e eu vivi a minha vida com a ausência do meu avô e eu tenho um filho, adolescente, que tem alguns comportamentos que a gente não compreende. E quando a gente vai constelar isso, nesse processo, de trazer luz, de trazer a consciência, porque que o meu filho está tendo determinados comportamentos, a gente toma consciência de que ele estava agindo daquela forma, porque ele estava de alguma forma honrando o avô que não estava inserido. O avô que tinha sido excluído do sistema, ok? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para aquela pessoa que foi excluída e reintegrá-la ao nosso sistema. Nesse exemplo que eu dei, que é um exemplo fictício, eu sugeri que existia essa exclusão por causa de algum comportamento que existiu, desse avô que tinha um comportamento violento e agressivo e foi excluído do sistema por alguma razão, por essa razão. Mas vamos pensar que também a morte do sistema, uma morte no sistema familiar, ela também pode gerar uma exclusão. Às vezes, olhar para essa morte que foi tão dolorosa, para essa perda que foi tão difícil de aceitar, pode representar uma exclusão desse ente querido que morreu, que não está mais entre nós. E aí você pode pensar, mas como assim, Marina? Como que uma morte pode representar uma exclusão? Quando a gente não olha para essa morte e diz assim, olha, você está seguindo o seu caminho, eu te agradeço por tudo que aconteceu, você segue vivendo no meu coração, E a dor é tão grande que a gente não consegue
aceitar que aquela morte aconteceu, esse ente que não está mais aqui pode ser excluído do sistema familiar. E como é que a gente reestabelece esse equilíbrio do sistema familiar? Quando a gente inclui, quando a gente agradece, quando a gente honra essa pessoa que não faz mais parte, né, da vida diária, mas continua vivendo nos nossos corações. E é por isso que sempre que existe essa morte dolorosa, sempre que existe essa perda, é importante que a gente sempre dê o lugar para todos, porque todos pertencem ao nosso sistema familiar. Inclusive as pessoas que não agem em acordo com o que o sistema familiar prefere, tem preferência. Então, quem faz parte de um sistema familiar faz parte e não pode ser excluído. E é assim, né? Então, como que essa lei, como essa ordem, como essa força nos ajuda? Ela nos ajuda compreendendo que todos fazemos parte dos nossos sistemas familiares. Então, todo mundo pertence e é um esforço desnecessário tentar afastar alguém dessa presença, desse pertencimento. O mais importante é a gente fazer esse movimento de aceitação, que todos pertencem, honrar todo mundo que faz parte desse sistema, inclusive essas pessoas que agem em desacordo com o que a gente gostaria que elas agissem, elas também estão a serviço de algo, porque todos estamos a serviço de algo maior, né? Existindo nessa vida, fazendo parte dessa existência. Todos somos parte dessa existência. Então, a minha intenção em trazer esse conhecimento para você é para que você olhe para a sua vida e verifique se você está honrando a presença de todas as pessoas, inclusive daquelas que partiram e inclusive daquelas que vivem entre nós, e a convivência com elas é difícil, porque todos fazemos parte. E se você está percebendo que existe alguma exclusão no seu sistema familiar, olhe para ela. Olhe para ela, né? Olhe para o passado também e aceitar tudo como foi, por mais difícil que tenha sido, permite que a gente vá adiante. Bom, espero que tenha sido claro e fácil de entender o que é a força do pertencimento. E aqui o espaço está aberto para que vocês tragam suas dúvidas e que a gente possa trocar. Gratidão e até o próximo vídeo.